Mas então, não sei se vocês conhecem esse podcast do Mano Brown, Mano a Mano, que ele leva especialmente pessoas negras, né, para conversar com ele e tal, e agora ele tá nessa segunda temporada. E aí ele levou o Paulo Vieira para conversar com ele. E aí eles conversaram sobre várias coisas muito legais e tal. E aí tem um corte que tá viralizando aí nas redes, que é o Paulo Vieira falando que ele detesta o Wakanda, que ele tem horror ao Wakanda, ele não gosta de Wakanda. E aí o Mano Brown pergunta por quê. Ele diz que não viu os filmes, tá? Do Pantera Negra. O Mano Brown também não viu, mas ele acha muito perigoso o lugar que o movimento negro brasileiro colocou o Wakanda. Ele fala com essas palavras. Porque a gente está fazendo, se a gente quer se entender como população negra brasileira, se a gente quer entender a nossa ancestralidade africana, por que a gente está fazendo essa volta para ir para os Estados Unidos e ver os estadunidenses para depois ir para a ancestralidade da África, que o caminho é reto e tal, pipipi, popopó. E aí vi várias pessoas fazendo vídeo dizendo isso aí, Paulo Vieira está certo, não sei o quê. E, gente, eu preciso dizer para vocês que eu discordo frontalmente desse tipo de coisa. Adoro o Paulo Vieira, não soube não ver esse corte. Depois procura nas redes, Thalita. É, Oi, oiê, boa noite. Eu gosto do trabalho do Paulo Vieira, não adoro, não, mas gosto do trabalho dele. Acho interessante, sim. É essa questão dele, de trazer que a gente não precisa de um imaginário estadunidense negro para que a gente construa o nosso imaginário negro brasileiro, assim. E aí ele diz que o movimento negro colocou Wakanda num lugar que ele considera perigoso. E, gente, o primeiro ponto é: o movimento negro brasileiro não colocou Wakanda em lugar nenhum. Nenhum. O movimento negro brasileiro não colocou Wakanda em lugar nenhum. Movimentos organizados negros no Brasil que estão pensando racismo, que estão pensando negritude, que estão pensando a nossa construção afro-brasileira, não estão pensando em Wakanda. Mas ninguém quer construir imaginário negro brasileiro com base em Wakanda, não. Gente, é cultura, é HQ, filme. Pois é exatamente esse o meu ponto. Porque, assim, eu acho muito irritante para mim, eu acho muito irritante quando nós, pessoas negras, temos que nos explicar na nossa diversão. Gente, é cultura pop. A gente sabe que o Wakanda não existe. Ele está confundindo pessoas negras na internet com o movimento negro. Quando as pessoas negras estão lá no Twitter, nós, pessoas pretas, estamos lá no Twitter, falando, o porteiro de Wakanda, fulano entre o Wakanda, fulano entre o Wakanda, não sei o que o Wakanda, isso não é o movimento negro, e a gente não está colocando o Wakanda em lugar nenhum de construção da nossa negritude. É cultura pop. Do mesmo jeito que o pessoal fala do Batman, do mesmo jeito que as pessoas falam de videogame, do mesmo jeito que as pessoas falam da. Sabe quando a Carol Conká ficava inventando as loucuras da cabeça dela lá no Big Brother? E aí o pessoal chamava ela de feiticeira escarlate porque ela cria a própria realidade dela? Será que vai ter que alguém vir e falar, porque as pessoas estão colocando a feiticeira no lugar da construção do feminino? É meme! É meme! É kkk, é diversão, sabe? E o fato de nós, pessoas negras, termos que, dentro da nossa diversão, parar e falar assim: não, mas espera. Gente, eu sei que é cultura pop, eu sei que a Disney é um conglomerado capitalista, portanto racista, portanto não atende às nossas questões enquanto classe, enquanto gente, tem que ficar fazendo um tanto de disclaimer só para mostrar que a gente não é alienado, só para gente que a gente só está se divertindo. Isso me dá uma preguiça tão grande.
Juro para vocês. Porque aí a pessoa que ela é inteligentona, a pessoa que está pensando o negro brasileiro, é a pessoa que não gosta de Wakanda, mesmo não tendo visto o filme. Porque ele fala no corte que ele não viu os filmes. E aí, gente, desculpa. Pantera Negra, especialmente o 1, é um filme lindo. É um filme lindo. É um filme, inclusive, que conta com um elenco preto belíssimo, direção negra do Ryan Coogler, que é maravilhoso, sabe? Pessoas negras pensando os figurinos, as maquiagens daquele filme com excelência. É uma das melhores experiências cinematográficas que eu já tive, assim, porque o filme é lindo e assistir Pantera Negra a primeira vez no cinema é um sentimento que eu jamais vou esquecer. E tudo isso dentro da cultura pop, sabendo que é Disney, sabendo que é ficção, sabendo, inclusive, que a gente tem que disputar esses espaços de narrativas, que tem um monte de pessoas negras, um monte de artistas negros produzindo arte de diferentes formas que não tem tanto espaço como dentro de uma Disney, por exemplo. E o tanto que isso é problemático, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente não pode se divertir, meu Deus do céu! Que inferno do caralho! Gente, isso me dá uma raiva. Sabe porque sabe o que gera isso no final, lá na ponta final? É a pessoa que começa a performar a negritude. Ai, não, porque, nossa, eu amo ouvir Emicida e não sei o que, e ler, não sei o que lá, e blá blá blá. E aí a pessoa tá ouvindo Taylor Swift. Ah, mas meu Deus, nossa senhora, mas Deus me livre alguém saber que ela ouve Taylor Swift. Ali é nada. Nossa, ali é nada. Como assim você é uma pessoa negra e você gosta de Wakanda? Você está colocando Wakanda num lugar que não deveria na construção do negro. Não, meu querido, não, 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 não tô não. Não tô não. Não tô não. Tá? Pode, ó, beijão. Um beijão com esse argumento. Pode ficar tranquilo. Gente, um tanto de gente que faz performance do negro perfeito, do negro que não vê filmes da Marvel, que não gosta de cultura pop. Madonna, Taylor Swift, Britney Spears, não, o que eu ouço eu ouço Black Pantera e eu ouço Emicida e eu ouço os clássicos da MPB, eu ouço Alcione, ouve uma porra. Finge, mente, porque o movimento negro sabe nem o que é movimento negro, mas está aí na performance. Porque nós, enquanto pessoas negras, a gente sempre tem que fazer a performance. A gente não pode estar no mesmo contexto social que todo mundo. Tá todo mundo se divertindo. Tá todo mundo. Gente, 10 anos que a Marvel dominou os cinemas, dominou a conversa de cultura pop. Mas nós, pessoas negras, não podíamos estar dentro. Todo mundo podia estar se divertindo, mas a gente não, a gente tem que odiar o Wakanda, porque esse lugar é muito perigoso. Nossa, a gente não pode. Ai, gente, olha que preguiça que eu tenho dessa ideia de que a gente tem sempre que fazer um disclaimer para não cair na coisa de como vocês são alienados. Nossa, como que você gosta disso? Que saco. E eu digo e repito: o movimento negro brasileiro não colocou o Wakanda em lugar nenhum. O nosso horizonte político, enquanto pessoas negras,
Não contém o Wakanda em lugar nenhum. E se tem pessoas que têm um horizonte político com a ideia de que vamos construir o Wakanda, essas pessoas são minoria, não fazem parte do movimento negro e elas são chacota. Tá bom? Então tá bom então. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu só vi o Gabriel aqui, tô com ódio. Embora não concorde com o argumento dele, eu entendo de onde vem. A população negra brasileira recebe muita influência dos negros americanos na história dele, que é diferente da nossa. Mateus, o mundo inteiro recebe influência dos americanos. Isso se chama imperialismo, inclusive. Isso é um plano estadunidense. A minha questão é com o movimento negro brasileiro não fez isso. O movimento negro brasileiro não colocou o Wakanda em lugar nenhum. Não, isso não aconteceu, gente. Isso simplesmente não aconteceu. Não tem nenhum texto, não tem nenhum protesto, não tem nada que o movimento negro brasileiro tenha feito que tenha colocado o Wakanda como algum horizonte político. Não tem. Isso não aconteceu. E se nós temos influência estadunidense, é porque a gente está inserido nesse mundo. A gente não mora em outro mundo, gente. Não existe um mundo paralelo para pessoas negras. A gente vive num mundo que todo mundo vive. E todo mundo tem influência estadunidense. Poucos países não tem, tipo a China. Sorte dos chineses que estão lá e que tem uma produção forte nacional. Sorte da galera da Coreia do Norte, que tá lá e que tá a salvo, sabe? Desse imperialismo estadunidense através da cultura. Mas a maioria do planeta Terra não tá. Eu tô aqui caçando onde o movimento negro brasileiro tem essa questão toda com a cana. Acho que ele viajou. Para mim, ele viajou legal, desculpa. Viajou e viajou legal. Porque as pessoas na internet fazendo meme com cultura pop não é um movimento negro, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que entender de uma vez por todas. Pessoas negras na internet são pessoas negras existindo, conversando, se divertindo, criando conteúdo. Isso não é o movimento negro. No Brasil, existem organizações negras que fazem parte do movimento negro organizado, pautando questões públicas, estudando a nossa realidade brasileira. E o movimento negro brasileiro não está falando de Wakanda. Não colocou Wakanda em lugar nenhum. Mas de onde o Paulo tirou essa? Diretamente do Twitter para a mesa do mano a mano do Mano Brown e de um jeito assim, nossa, inteligentíssimo. E tá todo mundo assim, ui, arrasou, Paulo. Paulo tem um ponto. Uhul, Paulo. Ah, gente, olha, ai, que preguiça. Que preguiça. Gente, ai. Porra, deixa a gente se divertir, caramba. Fazer um meme, um negócio. E a gente tá em 2025, ó. O meme de Wakanda até perdeu a graça já. A coisa de quem entra, que não entra o Wakanda, nem a gente nem usa mais, que já até perdeu a graça, sabe? Porra, 2025 meter essa? Ah, não. Porque, sim, a gente tem uma questão que é muito séria do que é ofertado para nós, enquanto população. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que discutir e que eu estou muito afim de discutir, inclusive, que eu estou muito afim de mudar, e que isso, sim, é uma pauta, inclusive, da população negra. O que nos é ofertado culturalmente? Sim, vem muita coisa dos Estados Unidos. Muita coisa da Disney. A gente tem muita coisa de um conglomerado só. A gente tem as nossas salas de cinema infestadas desses filmes aí estadunidenses. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Mas dizer para as pessoas, ai, nossa, detesto Wakanda. E esse negócio de Wakanda, nossa, as pessoas colocaram num patamar. Gente, não tem patamar nenhum de Wakanda. Dentro dos lixos que nos são ofertados, inclusive, foi uma das coisas mais legais de assistir. Um dos poucos filmes blockbusters de heróis com um tanto de gente preta. Não só na frente da tela, mas atrás, na direção, na produção de arte.
Então, assim, tem um tantão de coisa para a gente discutir, um tantão de disputa que a gente tem que fazer. Inclusive, dentro do país, a gente tem que fazer uma disputa sobre como a Globo tem sido o único espaço de produção de sentido do que é ser brasileiro, né, Paulo? A Globo, que é o lugar onde você trabalha. Então tem tanta coisa que a gente tem que fazer que, o nosso último problema é as pessoas se divertindo com a Canda, fazendo meme, se sentindo pertencentes dentro daquele meme, sabe? Antes de Wakanda, eu só tinha visto uma sociedade majoritariamente negra na ficção. Era, acredite se quiser, era o Matrix na cidade de Zion, que era de maioria negra, embora ninguém lembre muito disso. Pois é, Matheus. E nem era esse o foco, né? De Matrix, né? Já em Pantera Negra era esse o foco, assim. E aí a minha questão não é nem se você gosta do filme, se você não gosta, se a minha questão não é nem defender o Wakanda, não é nada disso. Dane-se o Wakanda também. Mas a minha questão é essa coisa de pessoas negras terem que performar como se a gente estivesse completamente fora do planeta que todo mundo tá. Sabe? Ai, mas é porque essa influência americana, sim, gente. Sim, influência americana. Quem não tem influência americana nesse país? Vamos discutir a influência americana? Vamos discutir. Mas a gente vai falar para as pessoas, a gente vai, sabe, colocar as pessoas no lugar de, vocês colocaram o Wakanda num lugar que não deveria ser colocado. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí parece que para a gente se divertir com alguma coisa, a gente tem sempre que fazer um. Não, para. Vamos entender toda a problemática envolvendo. Porque senão você é o alienado do rolê, você é o negro que não entendeu a negritude brasileira. Você, Para mim, o que ele fez foi inventar um espantalho que não existe. Esse é o meu ponto. E fazer com que pessoas como eu, que gostam de cultura pop, que gostam de cultura pop mesmo, assim, que gostam dessas referências pop, possam parar e se sentir um pouco alienadas, que elas não entendem a negritude brasileira, porque elas gostam do que elas gostam. E eu acho isso uma tremenda de uma chatice. Não ajuda em nada. E ainda, para mim, individualiza o problema. Porque são as pessoas que estão colocando a Wakanda no lugar. Porque são as pessoas que estão tendo muita referência americana. Não, gente, é o que é ofertado pra gente o tempo todo. Beleza, tira o Wakanda. O que vai continuar sobrando pra gente são referências estadunidenses. E que não vão ter nem melanina, inclusive. Aí só vai ter branco estadunidense. Aí vocês ficam melhores? Vocês ficam mais felizes? Ficam mais satisfeitos? A questão não é como o indivíduo ou o movimento negro coloca o produto estadunidense, porque nem colocou em lugar nenhum, mas a questão não é essa. A questão é o que nos é ofertado. Não é sobre o indivíduo, não é sobre escolhas individuais. É sobre como culturalmente, inclusive, nós estamos ilhados, gente. Tem um monte de gente que produz coisas muito fodas. Gabriel está aqui e não me deixa mentir. Há anos produzindo conteúdo para a internet. Coisas muito fodas. A gente tem grana para colocar isso para milhares de pessoas? Não tem grana, não tem espaço. É disso que a gente tem que falar. Sobre como os espaços são escassos para a produção nacional, para a produção negra. Como nós não conhecemos a história do nosso próprio país, como muita gente não tem a menor ideia do que foi Palmares de verdade, acha que Palmares se resume a Zumbi dos Palmares. Não sabe a produção incrível audiovisual que a gente tem aqui, a produção de quadrinhos nacional, que é uma produção foda. As pessoas não sabem que existe. Se a gente tivesse uma oferta muito mais pluralizada, nós teríamos, com certeza,
muito mais referências para colocar nesse lugar de meme, de brincadeira que o Wakanda ocupou. A gente não tem. Isso me irritou de verdade, porque me irrita a gente não poder simplesmente se divertir. Tá todo mundo se divertindo. Aí chega a nossa vez, não, não pode, não pode. Não, ó, não. Você tá se divertindo alienado. Você é um preto alienado. Você é um preto que só gosta de coisa. Olha,